Olá a todos, bem-vindos de volta ao CC Pergunta. O meu nome é Isabel Mota e o nosso convidado de hoje é o professor Pedro Florencio. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado eu. E acho que temos de começar obrigatoriamente por esta pergunta. Como é que se sente por todos os seus alunos e ex-alunos serem completamente apaixonados por si? Porque eu não fui sua aluna, mas fui quase obrigada a estar aqui a entrevistá-lo, com muito gosto, mas fui quase obrigada mesmo, porque toda a gente quer ouvir um bocadinho mais sobre si. Pronto, obrigado pelo convite e obrigado e fico amedrontado com a pergunta, né? Porque não esperava que ouvir isso assim dessa forma, mas portanto, pessoalmente fico muito contente que tenha alunos a gostar de mim, como qualquer professor naturalmente ficará. Mas profissionalmente, gostar de mim deve ser só uma rampa para se valorizarem outras coisas que a faculdade já tem. Claro, e gostam de si, gostam muito da sua cadeira e falam sempre muito bem da cadeira de História do Cinema. Sim. E mostram sempre muito interessados e entusiasmados pela cadeira e pela forma como leciona. Mas eu acho que, pronto, que posso ter uma pequena vantagem em relação a professores no geral, que é eu fui aluno até há muito pouco tempo e ainda me sinto aluno. E acho que isso gera uma proximidade, né, com quem está do outro lado, é normal. E então é professor de História do Cinema aqui na faculdade. Como é que surgiu esta sua paixão por este mundo do cinema? Foi como aluno, antes disso foi como espectador, o normal, a minha mãe levava-me muito ao cinema. E eu comecei a sentir que me destacava em relação aos meus colegas, que diziam que eu já tinha visto tudo e etc. E claro que não tinha visto nada de tudo. Assim que se chega a um curso de cinema percebe-se que imensos miúdos têm esta paixão por ver muitos filmes. Foi uma paixão que foi andando sempre de forma académica, ou seja, de mãos dadas com a prática do lazer lúdica de ver filmes, com o gosto cada vez maior por pensar sobre eles, através dos textos, através da pausa nas aulas em torno de certas imagens, e depois muito através da prática. Portanto, eu andei sempre em cursos muito práticos, na ETIC primeiro e depois na Escola Superior de Teatro e Cinema, e sempre dei muito valor, ainda hoje dou, ao balanço, à oscilação entre a teoria e a prática, a experimentação. Como aliás acho que é visível que vocês também valorizam com os projetos que fazem aqui no NECOM. Né? Claro. Estávamos agora mesmo a falar disso. Sim, claro. E houve algum momento em que deu o clique, eu quero estudar cinema, eu quero ser realizador, houve este momento assim? Não, foi uma coisa bastante progressiva. Talvez tenha sentido um clique em relação àquilo que me interessava no cinema. E isso foi tarde, foi só no mestrado e foi por causa de um professor, foi aqui o mestrado, foi por causa de um professor cá da casa, especificamente, o professor José Manuel Costa, Sim. que eu tenho a grande honra de estar, e a responsabilidade, a enorme responsabilidade, de estar a substituir. Ele dava 2 cadeiras, deu durante 2 anos 2 cadeiras, documentário e História do Cinema. Eu estou a substituí-lo em História do Cinema, o professor Luís Mendonça em documentário. E ele foi muito marcante para mim como professor, logo a partir da primeira aula. Portanto, eu já gostava muito de cinema ou já achava que gostava, que é diferente, e de repente quando o ouvi, percebi que as coisas de que gostava já eram importantes para mim antes de eu saber. Isso foi um clique muito forte, foi um clique já de adulto, por assim dizer. Foi seguindo o seu caminho e depois foi percebendo exatamente aquilo que de facto queria mais em específico. Sim, o que é agir nesse clique é que são raros os dias e as vezes na vida em que nós sentimos que tudo se agarra, que tudo faz sentido. Até porque não fica para sempre agarrado. No dia seguinte, se for preciso, perde-se logo. Sim, claro. E em 2011 realizou a curta Banana Motherfucker, que recebeu diversos prémios. De onde veio a inspiração e porquê bananas? Olha, essa curta tem muito a ver com uma coisa de que estávamos agora a falar, que é uma certa vontade de fazer, antes de pensar. Portanto, a vontade de fazer coisas. E enquanto eu era aluno, tinha um grupo de amigos que não eram todos meus colegas da escola, e eu acho que o tipo de filmes que nós víamos, acabávamos por ver, tinham muito a ver com a maneira como estávamos também em grupo. E, portanto, naturalmente veio o terror, o gore, sempre com traços de comédia misturados, porque são aquele tipo de filmes que fazem ótimos chorões.
E naturalmente começámos também a fazer filmes com que nos identificávamos, cujo género nos apelava de alguma maneira. O Banana Motherfucker foi o terceiro de uma série de filmes em que investimos tempo e rigor. Portanto, em vez de fazer só coisas por fazer, já tínhamos feito o suficiente para saber que queríamos seguir uma certa linha. Podemos chamar-lhe uma marca. Interessava-nos muito fazer coisas com uma marca forte, como por exemplo a Pixar tem, ou antigamente os grandes estúdios de cinema tinham. Com assinatura. Sim, com assinatura. E não era assinatura tanto do ponto de vista da autoria, mas sim da produtora. E o Banana Motherfucker foi um filme onde tentámos cimentar a ideia de produtora que nós queríamos passar que tínhamos. Portanto, há até muito marketing envolvido aí. E que importância teve este projeto, sendo que ganharam vários prémios na sua carreira? Isso é assim, os prémios... Não é muito difícil ganhar prémios com qualquer filme hoje, porque há tantos festivais que o difícil é não ganhar, ou pelo menos não entrar. É só uma questão de conhecer esse mercado. Okay. O que foi muito importante nesse reconhecimento do filme, nacional e depois internacional, foi dar-nos a oportunidade de viajar e de perceber que o mundo do cinema hoje, em termos de exibição, é muito vasto e também muito perverso. E que rapidamente, quando uma coisa funciona, entramos num circuito e começam a querer mais, começa a haver uma lógica de rendimento exponencial, começa tudo a dizer, ok, o filme é giro, então e quando é que vem a longa? E essa parte nem sequer foi assim tão agradável. Portanto, eu senti que fazer estes filmes me estava a obrigar a fazer filmes parecidos. Mas foi muito bom poder viajar, ir a festivais onde se paga a viagem, etc. Teve experiências graças a... Sim, foi bom. E se queres te diga, na verdade, esta expectativa toda que de repente caiu sobre o grupo, por causa do sucesso deste filme e de outros, não foi boa para o grupo. Portanto, aconteceu um bocadinho aquele fenómeno que acontece com aquelas bandas que têm um grande primeiro álbum, que é depois começa tudo a batatada sobre como é que deve ser o segundo. E sobre quem é que, na verdade, quer liderar o álbum, etc. Portanto, ainda mantemos a amizade, mas aquele fulgor criativo acabou e está muito associado também à energia toda que foi posta neste filme. Sim. Por isso não é só coisas boas que os prémios que este filme ganhou me lembram. Também me lembra muito esse lado mais de desagregação que aconteceu num grupo de amigos, mais do que uma produtora, que era o que nós também éramos. Não é? Sim, e o cinema é a sua paixão, mas faz do cinema um modo de vida, ou seja, quando está a fazer alguma coisa, a ler alguma coisa, está já a pensar num argumento, num possível argumento para... Não, é assim, como modo de vida sim, mas não da perspectiva da transformação desse momento necessariamente num filme. Eu tenho vindo a aprender cada vez mais que o cinema está na nossa cabeça. Portanto, é uma coisa que, e isto não é metafórico, é bastante concreto no sentido em que é difícil para as pessoas que nasceram depois do século XX pensarem na vida sem ser com cinema. Porque os filmes fazem parte da nossa vida e ensinam-nos a mexer, a beijar, a pensar. Claro, até línguas. Aprendemos línguas. Exatamente, exatamente. Veja-se o Chaplin, né, que tem uma sequência no Modern Times em que fala uma língua inventada, mas todos percebemos o que é que ele está a dizer. E portanto, nesse sentido é um modo de vida, porque é possível ver cinema em todo o lado. Há cinema nos livros, há cinema na pintura, há cinema na fotografia. Também há estas artes todas no cinema, e a história do cinema ensina-nos isso. E eu acho mais interessante até quando há cinema nas coisas que teoricamente não são artísticas, mas que eu acho que têm muito de artístico na vida, como ir ao pão, uma relação, uma conversa de café. Quando o cinema e os filmes, alguns filmes, me ajudam a ver esse cinema na vida, é quando eu fico mais satisfeito, digamos, de barriga cheia. E tirou a licenciatura na Escola de Teatro e Cinema e o mestrado aqui na Faculdade em Ciências da Comunicação. Qual é a melhor memória que tem aqui na faculdade, já que agora é professor cá? Aqui é, como eu disse, sem dúvida, as aulas do professor José Manuel Costa. Havia qualquer coisa no curso que não era agradável, que tinha a ver também com o horário. De repente era começar as aulas a partir das 6 da tarde e às vezes era cansativo ou já não apetecia assim tanto vir como estávamos a vir no início, e essas aulas eram o oposto. Portanto, eram aulas que começavam às 6 da tarde, era suposto acabarem às 9 da noite e ficávamos até à meia-noite, também por causa do estilo do professor, que era, não conseguia fechar nada, portanto, cada nova palavra era um novo assunto, e isso é uma grande memória.
cá de mestrado. E acha que este professor teve um papel importante para a sua carreira agora como professor, tanto do Sim, básico, sim. secundário e da Sim, do superior? completamente. Aliás, isto é uma continuação de continuidades, né? Ele próprio falava muito de como o Agostinho da Silva, como professor, o marcou, ele marcou-me a mim e eu espero estar a marcar outros, né? Como diz um crítico, o Sérgio Dané, é preciso continuar a passar, né? É preciso continuar a passar e que as pessoas continuem o que nós trouxemos de outros. Isto são pequenas passagens de desejos, de vontades, de intuições, e ele marcou completamente a minha maneira de ver. Hoje, eu também já sei também identificar que professores é que me marcaram, aliás, que professores é que me podiam ter marcado, porque são muito bons, mas para os quais eu se calhar ainda não estava preparado, ou para quem não estava disponível. Isso também é uma grande aprendizagem que eu fiz como aluno com o tempo, que é um aluno aprende quanto mais disponível tiver. E eu tive grandes professores ao longo da vida, mas de repente para além de ser genial, eu estava disponível, como no título de um filme, disponível Sim. para amar, né? E então recebi tudo e de repente marcou-me e nunca mais parei de ver o tipo de cinema que ele me ensinou a amar. Sim, e como referiu há bocadinho, foi aluna há muito pouco tempo. E como é dar aulas a pessoas tão jovens também e que têm uma faixa etária até semelhante à sua? Sim, é ótimo, é ótimo. Eu estou sempre a pôr-me do lado de lá. E eu até acho que já disse isto numa aula este ano, que foi, acho que todos os professores deviam ser obrigados a imaginar que há sempre uma pessoa pela primeira vez em todas as aulas, para que aquilo que estão a dizer seja interessante desde aqueles que estão a seguir tudo desde o início, como para pessoas que acabaram de chegar e têm que ser convencidas de que é interessante aquilo que está a ser dado. E isso é um lugar de aluno que eu acho que hoje é muito exigente, porque há muita informação e os alunos estão com a cabeça sempre em muitas mais coisas fora da sala de aula, enquanto estão dentro da sala de aula. E, portanto, para mim é fundamental saber aquilo de que as pessoas uns anos mais novas do que eu gostam, aquilo que andam a ver, aquilo que as anda a entusiasmar. E eu gosto muito de jogar com isso. Gosto muito de demonstrar que há uma relação profunda entre conteúdos que parecem museológicos, como da história do cinema, e coisas de todos os dias. Para terminar a primeira parte da entrevista, se tivesse de escolher um filme, qual seria o filme da sua vida? Pronto, essa pergunta varia sempre, ou seja, depende do humor do dia. Sim, da fase em que está também. Sim, eu tenho vários assim nos quais estou sempre a pensar. Eu diria que talvez o Jumanji, o primeiro, né? Não é estes remakes do The Rock. Sim. O Jumanji com o Robin Williams. Pronto, agora em casa já temos as pessoas a marcar para ir ver o filme. É um filme de fantasia infantil. Se virem o filme percebem que tem muito a ver também com esta ideia de cinema, de que quando gostamos de um filme, de um jogo, não conseguimos sair dentro dele. Pode durar a vida toda. Porque o filme é sobre um jogo onde dois miúdos ficam presos. Falta virem outros jogar para eles poderem continuar o jogo e saírem dele. Isso para mim é das melhores metáforas que há sobre o cinema. Porque o espectador entra no filme. Estás a perceber? Okay, sim, O espectador faz parte do filme e tem que dialogar com os outros para poder sair do filme. Eu nunca vi, mas vou marcar para ver, ver sem dúvida. E agora, está preparado para a segunda parte? Não sei se está então a par, mas temos uma rubrica entre a espada e a parede em que fazemos algumas perguntas mais descontraídas, engraçadas, mas para sentir a pressão aqui, ok? Pode ser? Entre a espada e a parede com o professor Pedro Florencio. Bora lá. Professor Pedro Florencio, preferia só ver filmes do Michael Bay ou os da Fox Life, mais especificamente de Natal? Fox Life. Ah, uau! Preferia nunca mais ir ao cinema ou ver uma comédia romântica todas as semanas na Netflix? Aquelas assim, mesmo mais. Isso é difícil. Nunca mais ir ao cinema. Porque, não, nada contra as comédias românticas, mas porque assim ganhava tempo para fazer outras coisas que não ando a fazer por querer ir ao cinema. Ok, bem respondido. Tendo tirado um mestrado em Ciências da Comunicação, teve alguns professores que hoje são seus colegas. Qual foi aquele que mais o surpreendeu? Em que sentido? Surpreender? Pela positiva. Mas como colega? Ou... Sim, mesmo como pessoa. Sim.
devo dizer, se estamos a falar de mestrado, o Paulo Filipe Monteiro, que tinha uma qualidade que eu falei há pouco, que é fazer com que não houvesse uma grande distinção entre ser aluno e ser professor ao mesmo tempo. Portanto, vê-se que há um grande prazer nele, enquanto professor, de estar no lugar do aluno, apesar de ser ele que conduz a aula. E hoje sou colega dele e é igual. Portanto, a sensação é a mesma. Ok. E qual foi a situação mais caricata, assim, a mais estranha, que aconteceu durante as suas rodagens? Ok. É que há muitas histórias interessantes. Conte-nos então algumas. Não, tem que ser uma, não é? Sim. Tem que ser uma. Sim, foi no Banana Motherfucker. Há uma cena em que 2 miúdos pegam fogo porque comem um batido de bananas, né? Portanto, é a sequência do filme em que as bananas estão a vingar-se do que a sociedade ou o mundo lhes fez. E por todo lado no mundo acontecem coisas, e num dos sítios, em casa do co-realizador do filme, o Fernando Al, nós tivemos a brilhante ideia de pegar fogo a 2 bonecos que fizemos, sabendo que era um enorme risco, mas que estava controlado dentro dos limites, de forma muito amadora, mas estava. Só que o Fernando, em vez de inventarmos gritos na pós-produção, com a energia, para verem como estávamos a viver o filme, o Fernando, quando abanava o boneco para o fogo ter um certo efeito na câmara, também começou a gritar. Não se aguentou, né? Começou a gritar como se fosse a criança. E claro que o bairro achou que estava a haver um incêndio, que estavam pessoas em perigo. E 10 minutos depois estavam não sei quantos quartéis à porta. Foi terrível, né? E portanto eu ainda hoje tenho a fotografia cá de cima do Fernando a tentar explicar a 6 polícias e 12 bombeiros que não era nada. E foi assim uma história que ficou, né? Sim, nunca mais pegaram fogo a nada, então? Não, nem recomendo. Até porque, pronto, tivemos sorte, não houve perigo nenhum, mas podia ter havido. Sim. Ninguém se assustou, então? Todo o bairro assustou-se, menos nós. E qual é o seu, não sei se tem, mas tem algum guilty pleasure relativamente a filmes? Ou seja, um filme que sabe que é mau, mas gosta de ver? Sim. É curioso perguntares isso hoje porque eu passei há pouco por um póster do Sexy Cidade. Parece que vem aí uma sequela. Sim. Que começou por ser uma série que eu sempre segui e volto imensas vezes aos filmes, que são horríveis. Sobretudo, acho que há 2 e eu já vi o segundo, não sei, aquilo sempre está a dar, eu vejo. O segundo é ainda pior que o primeiro. O segundo ela separa-se do Big e vai de férias com as amigas. Spoiler alert. Sim. Separa-se. Bem, enfim. Bem, vejam. Não sei, não vejam. Com que idade? Tem uma filha, certo? Sim. Com que idade é que vai obrigar a sua filha a ver, deixa-me ver se eu pronuncio isto bem, Coraçado Potemkin? Não sei se estou a pronunciar bem, mas... Sim, o Coraçado Potemkin, sim. É uma boa questão. Eu vou... Apesar de achar que, como pais e amigos, temos responsabilidade de programação, ou seja, em vez de sugerir filmes à balda, pensar que faz sentido recomendar um certo filme para um amigo numa certa altura da vida. Acho que é interessante darmos esse trabalho e, portanto, como pai também faz sentido pensar que filme é que vamos mostrar em certa altura da vida aos nossos filhos. Eu acho que o Coraçado Potemkin é um filme tão grande que vou atribuir a responsabilidade a quem faz isso profissionalmente e, portanto, vou esperar que ela veja numa cinemateca, idealmente, ou esperemos num cinema de bairro, no dia em que os programadores desses lugares decidirem que esse filme deve passar. Parece que já tinha pensado nesta... Não, ocorreu-me agora. Mas é confiar na cidade, né? Portanto, sim. Quero confiar esse filme à cidade, tal como quero confiar a minha filha à cidade, entre aspas, à cidade como mundo. E a sua filha é bastante pequenina agora, certo? Sim, tem quase 1 ano. Sim, é bem pequenina. E se ela crescer e ficar assim apaixonada pelos filmes da Fox Live, da Netflix, aqueles mesmo cheesy, qual vai ser a sua reação? Vou fazer maratonas com ela, a ver tudo isso. Com mantinha e pipocas. Que o cinema também é isso. Não sei se tem a noção, mas eu tenho aqui uma lista com várias frases ditas por si que os seus queridos alunos gostaram muito de escrever. Okay. O que é que acha de ouvir algumas e tentar explicar? Sim, espero que seja matéria. Vamos a isso. Vamos ver.
Tinha de dar uma de nabo ao longo da cadeira. Estava a ser bom demais. Que falta de modéstia, né? Isso é o tipo de coisas que eu também gosto de dizer para sentirem que os professores também falham e que preparar uma aula é um sprint ou uma maratona e que não somos donos da verdade e, portanto, dizer isso significa revelar uma fragilidade. Sim, Embora me tenha sido mal, porque parece que eu estou a dizer que foi bom demais, né, até ali. Mas não. Eu sei que sou nabo a toda a hora, ou em todas as aulas, de alguma maneira. Vá, a próxima. Epá, temos de fazer uma escola, pá, eu dou aulas, pá. Esta aqui não consigo mesmo perceber. Epá, temos que fazer... Podes repetir só, desculpa? Epá, temos que fazer uma escola, pá, eu dou aulas, pá. Ok, não sei, isso tem quase um lado efusivo, né? Eu devia estar entusiasmado com qualquer coisa, mas se há qualquer coisa que eu consigo retirar daí que possa explicar, é que muitas vezes eu sinto que quem faz a escola são os alunos, com as coisas que dizem. São boas o suficiente para eu sentir que quase que podíamos ir para outro sítio qualquer, fora destas 4 paredes, e inventar uma escola. E eu acho que isso provavelmente foi aí um rasgo de inspiração que eu tive e não me contive, né? Sim. A dizer que devíamos ir criar todos uma escola, né? Depois do que estava a ouvir ou a experienciar. Agora a próxima. O mundo é uma merda e o cinema pode mudar isso. Acho isto assim inspirador. Sim, pronto, às vezes são truques de retórica ou humores, e se calhar nesse dia eu sentia isso, que o mundo era isso ou próximo disso, e o cinema podia fazer o oposto, salvá-lo, aliás, ir na direção oposta, mas provavelmente isso foi uma forma mais coloquial e mundana de fazer a mesma pergunta que o Gilles Deleuze, um grande filósofo, fez num livro muito conhecido, A Imagem e Tempo, que é algo como é que o cinema nos pode voltar a fazer acreditar no mundo. E claro que havia um contexto histórico imenso para ele lançar essa pergunta, que era o pós-guerra, mas eu acho que o mundo tem guerras suficientes para nós nos lembrarmos que o cinema tem uma responsabilidade a fazer-nos pensar sobre elas e sobre o nosso lugar no mundo. E quando eu digo guerras, não é necessariamente conflitos bélicos, são o que nós fazemos aos outros, ou os olhos que fechamos a certos problemas. Claro. E agora a última. Porra, às vezes um parágrafo é a melhor coisa que há. Ok. Porquê é que eu terei dito isso? Eu acho que tem a ver com um certo apreço e importância que eu dou ao ritmo, e provavelmente eu estava-me a referir aos vossos trabalhos, aos trabalhos dos alunos, e à maneira como às vezes um parágrafo faz toda a diferença na construção de uma ideia. E isto tem muito a ver com cinema, porque se pensarmos em grandes cineastas, como o Ozu ou o Lubitsch, a arte deles era a arte da elipse. Portanto, a arte de estar a acumular tensão para vermos uma coisa e de repente há um momento em que passa tempo entre um plano e outro e passou imenso tempo e não vimos o essencial, e isso é uma forma melhor de mostrar o essencial, portanto, saltando. E eu acho que isso tem muito a ver também com o que é possível um bom aluno fazer num texto quando pensa sobre filmes, sobre cinema, que é perceber que está a construir uma ideia, a veicular uma ideia, e que às vezes, calma, não é preciso dizer tudo de seguida, pode-se fazer uma elipse, né? Que é uma espécie de toque no enter, que é um gesto de montagem, né? Fazer um corte. E pronto, chegámos ao fim do Entre a Espada e a Parede. Acho que foi bem, foi fácil, não foi? Sim, foi surpreendente, como volto a dizer, na verdade a primeira pergunta foi a mais difícil de todas. Começamos logo bem, devia ter ficado para aqui, para essa parte. Foi tão dura que fez com que isto agora fosse peanuts. E chegámos ao fim. Muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Foi um gosto para mim conhecê-lo, porque não conhecia, e acredito mesmo que os outros alunos que estão a ver neste momento tenham gostado de o conhecer um bocadinho melhor. E, em forma de agradecimento, temos aqui um troféu que não está escrito, é o vencedor de O Professor Mais Adorado para si. É uma pequena lembrança. Obrigado. Voltamos ao início da entrevista em que se sente um pouco constrangido. Sim, não sei o que é que é dizer sobre isto, mas as pessoas
têm que ficar contentes quando ouvem isso, né? Claro, e é só o que se ouve sobre si. Acho que nunca ouvi nada negativo, por isso só tenho de dar os parabéns. Isso é mau sinal, ou seja, porque é impossível que toda a gente goste de uma pessoa, né? Ou de um método, mas espero estar cá tempo suficiente para desfazer essa verdade. Mas não, agradeço imenso o convite e obrigada a nós. O Sr. Oscar. Sim. E obrigado, e tu, como outras pessoas que não me conheçam como professor, eu estou sempre a dizer isto, a porta está aberta. Muito obrigada, agradeço muito. São bem-vindos nas aulas de História de Cinema quando quiserem, porque o cinema tem essa vantagem de ser mesmo para todos. Okay. Obrigada, sim. E chegamos ao fim, espero que tenham gostado mais deste episódio, não se esqueçam de deixar nos comentários sugestões de professores que gostariam de ver aqui sentados também, e vemos no próximo. Era fixe uma entrevista em que cada vez que voltasse ao teu plano ias sempre com uma mão, ias sempre mais coberta, né? E no final... Uma Isabel Mota, eu não... Eu? Sim, pode ser. Ia começar logo assim. Eu nem sabia onde é que me havia de meter. Eu estou aqui e se calhar só... Obrigada. Essas frases foram... E essas frases são de outras...